chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridíssimo. Queridíssimo Marino Boeira e queridíssimo Cassiano Scherner. E queridíssimos ouvintes e teleouvintes, né? Porque também é pela web. Aquela câmerazinha da rádio. Mostra, né? Da rádio, né? Eu tenho mania de dizer rádio, não adianta, é rádio. Pronto, Lúcia Dexheimer, de Areia Leão, fala. Lê o texto ali, Lúcia. O Pintaúde mandou, o chefe. O chefão, né? Big mandou, Boss. então. Então, aqui eu vou falar, primeiramente, né, na entradinha do programa, sobre os acessos na abertura dos programas, para que todo mundo tenha uma noção, né, de como acessar, através do site www.radiowebeo.com, Facebook, Rádio Web EOA, ou facebook.com/rádio. Rádio. Aí é rádio. Aí é Rádio Web EO. Aí é masculino. No Twitter, EO. Instagram. Aqui que eu não. Deixa eu ver, que eu estou com dificuldade para enxergar. Instagram, @Rádio Web EO. YouTube, Rádio Web EO. E o WhatsApp, 997-488-759. Muito bem. E depois aqui, para os anunciantes, né? Para anunciar com a gente é muito simples. Basta contratar uma agência de propaganda ou ligar para 51, né, aqui em Porto Alegre, 3191 3082, e falar com com a nossa mesa de negociadores. É porque tem horas que eu não consigo enxergar, é um problema. Ou aqui é muito mais do que um caderno de fim de semana, né? Muito bem. É isso. Depois a gente fala mais aqui, mas é para as pessoas ficarem mais ou menos atentas, né? Ligadas. Então, hoje nós vamos falar sobre cinema, né? Bastante, cinema, né? política. Política. Bom, política sempre, né? Até porque sempre. a vida já é Uma opção política. Nem sei se é opção, né? Mas é política, né? Qualquer coisa que a pessoa faça ou deixe de fazer é política, né? Bom dia, Cassiano. Bom dia, Marino. Bom dia, Lúcia. Bom dia Good morning. Aos amigos aí. Bom dia, boa noite, boa tarde. Boa tarde. O Julio também. Julio. Operador aí. O Julio não é operador, ele é muito mais do que isso. Ele é o multimídia. Ele é multimídia. Carregador de piano, como se diz Carregador no de jargão piano, antigo. ele carrega e toca ao mesmo tempo. É, isso aí. Versátil. Julio. Pois é, fui assistir o Legalidade. E gostaste? Olha, sim e não. Eu não posso falar nem sim nem não, porque até agora eu não assisti. Inclusive, né? Então, eu acho até interessante um registro geográfico, histórico da tua... Onde tu moras? Sim. Eu moro na rua onde o Brizola morou durante anos, né? Tobias da Silva. Tobias da Silva, mais conhecida como Fobias da Silva. Né? Porque só tem loucos, psiquiatras, psicanalistas e psicólogos, né? O Brizola era exceção, né? O Brizola era um cara sério. A ver eles? Não, eu nem cheguei a conhecer. Ele era guriazinha, eu nem cheguei a conhecê-lo. Eu só sei quando eu me mudei, até ele não morava mais lá, mas existia a casa. Não. Não. Tinha voltado já do Brasil? Sim, já tinha voltado, mas quando eu fiquei sabendo que a casa dele era ali, eu fiquei fascinada. A casa dele não está mais lá. Onde é o shopping hoje? Não, é do outro lado. Agora é um edifício. É um edifício. Do lado oposto do shopping. Inclusive, era um edifício. Era um edifício que morava um médico que até operou meu pai, né? Sim. Quando meu pai teve um câncer. Né? Histórias. O Pereira Lima, né?
É. Mas por que tu não gostasse do Legalidade? Olha, Qual Marino, a parte positiva na e qual a negativa? positiva? Eu acho que assim o resgate de imagens e a a parte documentária, né? E a parte tem uma cena inclusive que a própria abertura, eu acho assim, a abertura eles usaram aquela mesma a versão como é que eles chamam? Versão marcial do hino brasileiro, que era muito usada nas aberturas do programa do PT. Acho que ainda usam. Não é o hino brasileiro, o hino da independência. Hino da independência. Eu sempre Já troco. poder Eu sempre dar troco. Da Vai, pátria, é. filho. O Brizola sempre usou Sempre isso. usou. É. E ali já, dá uma emoção. Mas tem uma cena ali que na verdade, acho que eu e a Lúcia, a gente acompanhou um Brizola, que era um Brizola dessa época aqui. O Brizola, essa revista, da edição da Veja, de agosto de 79, quando ele estava voltando para o Brasil, né? Inclusive até eu chamo Sim, quando ele voltou aqui, do exílio. Brizola né? na legalidade, né? Fazendo um trocadilho com O movimento. E eu acho que o Marino conheceu o Brizola daquele outro momento, pegando novamente o que eu falei semana passada, sobre em 89, quando estava aquela história Lula, Brizola, Collor. Aí o meu pai chegou e disse assim, não, mas tem que ver uma coisa. O Brizola, o discurso do Lula hoje é muito menos radical que o do Brizola em 61. É verdade. É verdade. E eu acho que ali mostra essa parte, inclusive ele sendo carregado, uma cena que assim é emocionante. Ele sai da porta do palácio carregado pelo Isso tu está falando no filme. No filme. E a questão do filme, que eu acho que ficou essa trama que eles criaram ali, uma trama fictícia, da tal da Cleo Pires. Pois quem é a Cleo no filme? Ela é uma jornalista do Washington Post. Começa pela questão Washington Post naquela época, eu chamo a atenção. Era um jornal provinciano. Era um jornal que... Sim, era o New York Times, um jornal. O grande nome seria o New York Times. Começou um erro de referência ali. O Washington Post ficou famoso 10 anos depois. A simbiose que o cara tentou fazer entre a parte documental e essa parte fictícia, ficcional... Não foi feliz. Algumas coisas muito ridículas, né? Por exemplo, o personagem aquele que é o irmão do guerrilheiro... Sim. O cara tem uma interpretação assim que está na dúvida se está levando a sério. Quem é o cara, quem é o ator? Ele é um ator daqui, não lembro o nome. O que faz o Brizola é muito bom ator. Muito bom. Falecido, né? Leonardo Machado. Eu sempre gostei muito bem muito. Faleceu, vai fazer... Um ano já fez. Vai fazer agora. Vai fazer um ano. Não, fiz um Fez ano, foi ano. 28 de Inclusive, setembro. nos créditos tem lá, Leonardo Machado em memória. Mas tem cenas assim profundamente ridículas. Cena de amor lá, de sexo no palácio. Mas quem é? Mas eu quero saber. O que o cara fez Mas aqui? No meio do... Tá, e o que tá? E essa personagem da Cleo Pires, ela é uma jornalista americana. Ela é uma jornalista, né? mas que, na verdade, ela é uma agente da CIA. Ela é uma agente infiltrada. Ela é infiltrada. Já vamos contar o... Não, o spoiler aí. Mas a maioria isso aí já tá na resenha. Sinopse do filme. Mas ela se apaixona por um guerrilheiro que seria uma ligação do Brizola com Guevara. Discutível. Ele fez a ligação. Seria talvez inspirado no Tarso de Castro ou no Flávio Tavares. Não, o Tarso não, né? Sei, o Tarso o Tarso não tem aquela história do Tarso ter sido... Não, o Tarso não. Uma lenda. Aliás, tem muita lenda sobre o Tarso de Castro. Eu trabalhei com o Tarso, era amigo dele. Era amigo Trabalhou, dele, eu assisti a um documentário no ano passado sobre ele. Trabalhou com ele aonde? Eu trabalhei na Última Hora com ele era jornalista, ele veio para cá, o pai dele era milionário lá, dono do... Milionário não, era dono do jornal lá em Passo Fundo. É a família. E o Tarso era ousadíssimo, né? Mas não era culto nem inteligente. Bom, eu não sei, ele era um homem... Era um cara que usava tudo, né? Sabe aquele cara criado rico, que pode tudo? E era um sedutor. Uma vez, até fazendo um parênteses, eu lembro. As mulheres eram apaixonadas por ele. Tem uma revista, tem uma amiga minha que casou com ele, né? Bárbara Oppenheim. A Bárbara, né? Ela é daqui de Porto Alegre? Ela é, sim. Daqui de Porto Alegre. A minha tia conhecia ela. Depois, quando o Tarso morreu, ela casou com aquele cara da revista do Globo, o Bertazzo, né? Acho que um deles. E até quem me falou que, se bem que, eu não sei se é verdade que o Renato Rosa, que é um marchand aqui de Porto Alegre, disse que ele viu a primeira vez que o Tarso viu a Bárbara, né? Foi no Botequim, não sei se é verdade. O encoraçado Botequim. Ele fez uma cena. Que ele fez uma cena, assim, uma coisa. A Bárbara me contou algumas histórias, não me lembro dessa do Botequim, mas contou acho que assim, a definição melhor do Tarso de Castro é no livro que eu tenho lá em casa de fotografias do
é de um cara que ele é fotógrafo do Pasquim. Ele até aparecia em comerciais de cigarro, eu não lembro o nome dele. E quem faz o perfil é o Rui Castro. Aí tem 2 fotos do Tarso, só ele, e depois com a Candice Berger. Isso, eles tiveram um caso. Nos anos 80, no final dos anos 70. Quando ela esteve no Brasil. Lá né? na Bahia. A Bárbara me contou que a família dela não queria o Tarso, que era uma família tradicional. Então, Sim. E o Tarso realmente fazia, bateu na porta dela um dia com um monte de flores e tal. Ele era um cara ousado, né? Eu conheci, ele morava ali na Travessa Itapiru, sabe? Ali naquela... Sabe que a Travessa Itapiru? Celino de Carvalho. Sim. Fica entre a Riachuelo e aquela rua coberta ali. Sim, sim. Ele morava ali num apartamento com o Paulo, ele morava ali. com o Paulo Totti, aquele Paulo jornalista. Totti, O jornalista, acho que está de Passo Fundo também, né? Eu acho que é de Esse Passo era um Fundo. Esse aí acho que estava na última vez que eu fiquei sabendo, estava no Valor Econômico. Esse é um jornalista Das de antigas. peso, né? De peso. Esse cara era muito bom, né? Esse cara... O Tarso era ousado, né? O Tarso era aquele cara Mas que eu acho que fazia se as criou coisas uma que as espécie pessoas... de uma mística em cima dele. E no livro esse que eu estou começando, quem faz o perfil das fotos é o Rui Castro. E o Rui Castro diz o seguinte, diferente de nós, descendentes dos macacos, Tarso de Castro é descendente dos cavalos. Ele era usando aquele negócio, ele conseguiu juntar aquela turma de intelectuais no Pasquim, quando ele não era um intelectual, entende? Não era? Não era. Não era. Ele não escrevia bem, não era, mas conseguiu juntar, ele tinha uma liderança muito forte, né? Ele conseguiu juntar em torno dele aqueles caras todos, né? Vamos dizer que ele tinha Ziraldo, ele tinha um borogodó, Jaguar, né? Uma um coisa. borogodó, tinha um borogodó. Sim, não estou falando como mulher. Tá, claro, ele é homem, mas ele tinha uma coisa que ele sabia. Claro, um carisma. Um carisma. Eu acho que o cara mais óbvio. forte era o carisma. Ele tinha um... isso, exatamente. Mas nós estamos falando do filme Mas do é o Brizola, filme- né? tá, Eu acho que ficou assim. E a Letícia... Letícia Spiller, ela... Não, Sabatella. Sabatella. Quem é? Ela é a filha. A filha do de quem? relacionamento. A história é contada em flashback, Ela é em flashback. né? Ela vai pesquisar sobre os história da eventos mãe. e descobre que a mãe era agente desse... Agora eu tem peguei algumas a mãe. cenas assim que eu acho no profundo do ridículo, né? Primeiro é o irmão do guerrilheiro, né? O personagem jornalista. todas as intervenções dele são risíveis, né? Risíveis. A cena de sexo no cobertura do cobertura do palácio, palácio. lá em plena guerra. Em plena tensão do... Os caras resolvem trepar ali. Não. E a perseguição de carro é muito mal feita. Mal feita. Muito mal feita. Notidamente dá para ver que eles foram rebocados. Né, Eu não os caras. entendi né, por que eles estão sendo perseguidos. Achei que esse cara até era o amigo dele, mas não era a polícia atrás Não, dele. era né? acho que era do... É o exército, então, né? Acho que era civil, pelo que se... Aquela outra cena também, quando eles... A famosa episódio, né, que os sargentos impediram os aviões de bombardear Sim. o palácio. Aquilo é muito mal feito. O cara vai lá e fura o pneu do avião, assim, na frente de todo mundo, né? E a cena que a minha... Aí vamos fazer um puta spoiler, né? Mas é a cena final do casal transformando o guerrilheiro e a gente da CIA com as armas na mão, mal feito, né? Como é que Estão numa guerrilha. uma cena parece que estão numa guerrilha, mas um troço assim que só estão É, os para dois. encerrar o filme, né? Não, aquelas... um Pinos Eliotes, a floresta de Pinos Eliotes, que é um troço que... eles estavam... Pinos Eliotes é um troço... Ele tinha convencido a mulher a entrar na guerrilha. Ela virou da CIA, ela passou para a guerrilha. Agora, tem uns negócios que a mim me emocionou. Por exemplo, naquele episódio, quando o Brizola anuncia que vão bombardear o palácio, eu estava em casa, almoçando, era meio-dia, Sim. e o Brizola entrou dizendo aquilo. Aquele troço... a lembrança que eu tenho é que me trancou o negócio na garganta. E eu disse para minha mãe, eu vou lá para o palácio. Tu tinha que idade na época? Eu morava lá em Teresópolis. Peguei um ônibus, fui lá para o palácio. Foi para o palácio? Que idade Para tu frente tinha? do palácio. Não, eu não entrava, eu ficava na frente, né? Ficava na frente do palácio. Porque aquele troço do Brizola foi emocionante, né? Sim, todo mundo E eles diz, reproduziram no Reproduziram filme bem. o discurso dele. Souberam fazer isso. Né? Foram fiéis a E isso. outra coisa emocionante é a reprodução que eles fizeram do discurso do Guevara em Punta del Este, né? Sim. E aí, quando aquela conferência em Punta del Este, que o Brizola foi representando o Brasil, né? que o Jânio Quadros mandou ele, junto Mandou com o Clemente, mandou ele e o Clemente Mariani, Clemente né? Mariani, né? Tá aqui, inclusive, fala aqui... Que ele criticou o Clemente Mariani... Nesse livro, aqui tem toda a descrição do Muniz Bandeira, que o Muniz Bandeiras, eles foram muito próximos, né? Mas aquele que descreve. Eu escrevi um livro, uma pena que eu não consigo editor para o livro, né? Aquele e-book. Consegui editado pela e-book, né? Pela Amazon, que eu misturei essas histórias da legalidade com um personagem fictício, né? Dei uma de Norman Mailer, né? Sim. Misturando as histórias. E essa parte de Punta del Este eu conhecia bem, até porque eu
está narrado em vários lugares, e o Flávio Tavares, que é meu amigo. Flávio Tavares é meu amigo desde o Julinho, desde 1952, né? Quando ele foi candidato a presidente do Grêmio Estudantil, né? Sim. Fiquei impressionado. Eu tinha 11 ou 12 anos, acho 12 ou 13 anos. Retórica, oratória. Pois é, nós quando era guri, naquela época, no Julinho, a gente falava uns empurrões uns com os outros, nós éramos grossos, assim, né? Nós não conseguíamos organizar uma frase inteira, né? A maioria dos caras falava assim aos pedaços, né? E eu fiquei impressionado, aquele cara, ele estava no primeiro ano clássico, né? O Flávio é uns 3, 4 anos mais velho que eu, ele entrou na sala, fez um discurso assim, eu nunca imaginei que uma pessoa fosse tão... Pela idade? Pela idade, pela fluência da conversa dele. Parecia um adulto falando. É que nós não falávamos daquele jeito entre nós, a gente falava por pedaços de frase, né? Sim. Eu acho que isso é uma questão da formação intelectual, as pessoas que conseguem fazer uma frase inteira. Isso te dá conta, a maioria das pessoas não fazem isso. Não fazem. Elas falam os empurrões, né? Os pedaços, né? E o Flávio... tem pessoas que não têm a fluência. Não, né? a maioria das pessoas. Não tem. Eu até acho que tem muita gente que tem, mas tem muitas pessoas que têm fluência verbal, mas não têm conhecimento. Não tem conhecimento, Camelô, não. Né? Camelô, locutor de esporte da Rádio Gaúcha. Não digo só isso. O Pedro Ernesto, o Camelô. Não, esses caras têm influência, mas não sabem, não tem cérebro, né? E não adianta, né? Não, e eu não estou falando do cérebro. São pessoas até que não têm conhecimento, é isso que eu quero dizer. Pois esses caras têm influência, mas não podem sabem ser nada. inteligentes, entendeu? Tem gente que fala muito bem. Mas não sabe o que está falando, tipo Silvio Santos, assim. Não, para mim o Silvio Santos é um papagaio, né? É um comunicador, não? Eu detesto, né? Mas é diferente. Mas você, Lúcia, mas é impressionante, né? Agora que os caras caíram no pé do Silvio Santos, né? Ele leva as mulheres, ele perdeu completamente a compostura, né? Viu? Agora esse dia diz que ele leva uma mulher, né? A mulher está com um degote um pouco ousado. Ele vai e abre assim para olhar, né? Pois nem vi. Ele se permite tudo, né? Que coisa. Isso no programa? No programa. Eu não E a vi. mulher não mandou ele? Não, a mulher, porque a mulher foi convidada para o programa dele para aparecer. Mas eu mandaria. Aparecer no Em ar. primeiro lugar, que eu nem apareceria no Silvio Santos. Bom, isso é tu, né, Lúcia, que é a nossa diva. Não. Silvio Santos. Nós somos apaixonados pela... Tu e o Ivo Sonaglio. Olha, o Ivo Sonaglio foi citado no programa. Ele é o maior apaixonado pela Lúcia Dexheimer de Areia Leão, sabia? Uma coisa que é interessante... Tu não quer ouvir isso? É um baita debochado. As paixões da Lúcia despertam no mundo virtual? Sim. Parece. No caso eu sou uma messalina. Da legalidade, outra coisa é um estudo da história do Brizola, que fala aqui de um trecho, a questão da luta armada que ele teria envolvido. Isso aqui é um trecho de uma pesquisa, ela é professora da Universidade Federal Fluminense, a Donise Rollenberg. Ela diz o seguinte: Brizola resistia à teoria cubana do foco, tão em moda na época, preferindo a tradição gaúcha, entre aspas. Falava Brizola de sua teoria do Carvalho, guerrilha, e da batatinha, contragolpe, levante popular. O Carvalho demora para crescer e a batatinha dá ligeiro. Mas essa teoria do foco é do Debré, né? Do Regis Debré? Regis Debré. Eu não sei se é exatamente... de certa forma, eram os cubanos foram para a montanha lá, né? Mas numa passagem do... que é ex-companheiro, do Gabeira, quando o Gabeira que ele diz o seguinte, ele faz uma crítica severa a tudo isso aí, e ele diz que, no caso dessa história do foco, o que adiantava uma coisa é atuar em Cuba, onde tem pessoas esclarecidas, politizadas. Outra coisa é tu chegar e falar de revolução para um índio cocaleiro nos Andes, que o cara não tem noção nenhuma. É isso que ele... Não sei se é essa questão, o problema de Cuba é geográfico também, era uma pequena localidade. Sim, mas justamente é uma coisa... E o Brasil, os caras tentaram aqui no Caparaó começou. Não, Caparaó não, aqui no Rio Grande do Sul, aqui o Grupo dos 11. O Jefferson, né? Jefferson Cardinho Osório. O Jefferson Cardinho Osório que iniciou o movimento, né? Iniciou, em 65. Aí no interior, no interior aqui do Rio Grande do Sul. Ele teve, acho que 3 Passos. 3 Passos, começaram lá. E ele chegou a ir até o Paraná, né? Chegou até o Paraná, né? Onde foi, né? E depois ele foi morto, né? Anos depois. Inclusive, coincidentemente, entre aspas, o Cojornal fez uma reportagem, Cojornal famoso, jornal da imprensa alternativa, em 78, resgatando essa história. 79, acho que foi.
Um mês depois, o cara apareceu morto. Jefferson Cardinho Osório. Mas tem uma entrevista que eu encontrei um tempo atrás do Brizola, acho para o Jô Soares ainda, né? Sim. Onde ele fala uma coisa que sempre me pareceu correta. Ele disse que em 1961, se partisse para o confronto, se o Jango não tivesse negociado com o Tancredo, e negociado com os militares e conciliado, se fosse para o confronto, ele disse a correlação de força era favorável ao terceiro exército aqui, à mobilização popular, e teria sido possível, se fosse em 60... Não só estancar o golpe, seria um movimento afirmativo, aí no sentido de ter um movimento revolucionário, nacionalista. A mim me parece algo assim, tipo que o Chaves fez, ou que, né, um governo que nasceria, né, de uma revolução popular, mesmo com Jango, com qualquer um no poder, mas com compromissos completamente diferentes. O movimento anti-americano, nacional, se era possível ou não, se persistiria. Sempre se falou a história das tropas, das frotas americanas que estaria a caminho do Brasil, etc. Né? Operação Brother Sun. Mas eu acho que ali se perdeu a última grande oportunidade no Brasil de se fazer um movimento revolucionário, nacionalista, anticapitalista, não digo socialista ainda, mas de caráter anticapitalista. Agora, eu hoje fiquei muito impressionado, cara, com o Lula, pela entrevista que o Lula deu para o UOL. Né? Olha, eu estou dizendo para a Lúcia que se a prisão fez mal ao homem, óbvio que fez, né? Fez muito bem ao político, né? O discurso dele está muito radical, né? Muito radical, muito percebendo, né, que aquela política dele de conciliação, daquela declaração, tipo assim, por que os banqueiros não gostam de mim se eles nunca ganharam tanto como agora, né? Do próprio Haddad dizendo na campanha eleitoral que na época do governo do Lula era possível ajudar os pobres sem tirar dos ricos. Lembra isso que ele falou, né? Que agora teria que ser diferente e tal. O Lula jogou tudo isso para cima, né? O troço dele, se ele se soltar o Lula, se ele conseguir ser libertado, se ele for candidato, olha, é outra política. Eu já virei lulista de novo, né? Porque ele não tem como voltar atrás, né? Se ele for libertado. E hoje ele tipo assim, ele queimou os navios, né? Ele queimou os navios, ele não vai voltar a ser o Lulinha, paz e amor, né? Nem o Lula desse grupo do PT aí, que não sabe para onde é que vão, né? Estão pensando em... A eleição de 22 com o Lula é uma revolução. Mas eu duvido que eles permitam, né? Eu acho que uma coisa que eu vejo o PT, antigamente tinha as tendências, ainda existe. E o partido que sempre... aqui, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, foi uma coisa que sempre se centrou pelas questões de disputa, com coisas mais equilibradas. Só que depois dessa prisão dele, se esfacelou. O PT de São Paulo é o PT sindical. Aqui tem uma ala sindical também, que era a ala do Olívio, né? Com... Tem aula mais... nuances, assim, eu acho um pouco religiosas também, né? Aqueles grupos de jovens. Né? A chamada Igreja Quilé Marx, né? A Igreja progressista. O pessoal do Frei Beto. Tinha esse outro grupo aí que eu acho o mais inteligente, o mais informado de todos, que é o grupo do Tarso, né? O grupo que veio da... Na verdade, esse grupo do Tarso Genro é um grupo que nem era do PT, ele era do PRC. Pouca gente sabe essa história. Partido Revolucionário Comunista. Do Gorender. Do Gorender. Uma vez, quando eu estava em... Mas ele hoje não fala mais nisso, né? Não. Isso aí, em 86, eu entrei na engenharia, que foi a primeira faculdade. Tu estudaste engenharia? Obviamente não concluí, porque a matemática e a física me destroçaram. Cálculo e física. Física, até o segundo grau eu adorava física. Depois eu passei a odiar, porque tu começa a ver a teoria da física. Então é uma coisa assim que é uma coisa meio quase que religiosa. Sabe? Então, tu tem que meio que se largar de mão. E eu conheci o Sandro, que era um cara lá de Santo Ângelo, que ele era do DA, e que ele apareceu lá. Diretor acadêmico. Da engenharia. Não, porque eu sou do PRC, o nosso líder, nosso mentor é o Tarso Genro.
E na época não se ouvia falar muito em Tarso. Na época o PT, eles entraram em 89. É PRC ou PCR? PR, Partido Revolucionário Comunista. Não era comunista revolucionário? Não, né? parecia do Gorember, era ao contrário. Mas esse foi uma tendência. Acho que até foram tendências que se criaram depois, na época, pós-ditadura. Ficaram meio semi-clandestinas. Inclusive, a ilustre ex-presidenta Dilma Rousseff e seu... do Varo Palmares, né? Eles foram para um grupo também desses aí, que eu não lembro o nome. É a Vanguarda Revolucionária. Não, pós-luta armada. Eu não lembro, que era um grupo que meio que militava em torno do MDB. Isso aí é uma coisa pouco estudada na ciência política. O PMDB, o MDB na época... Ele agregava. Inclusive, o episódio mais folclórico, hoje dá para dizer, o Maledetto Sartori, o meu pai... Diz que ele era comunista, né? O meu pai ele era professor na né? UX naquela época, 76. Ele foi presidente do DCE na UX, ele era PCBão, Partido Comunista Brasileiro. Era um partidão, e virou né? o Gringon. Gringon, vendilhão. Partidão, né? Teu pai dava aula de quê? Estatística. Probabilidade estatística. E o Gringon... Sartori, né? Sartori. Não, o meu amigo Ibsen Pinheiro, que quase chegou a ser presidente da República 2, 3 dias, ele era do Partidão, né? A formação dele era do Partidão, né? Ele era até funcionário, o partido dava, não é funcionário, mas trabalhava em tempo integral para o partido, né? E eu acho que ele, pergunta para o teu pai, eu acho que ele durante algum tempo foi destacado lá para Caxias, né? O Ibsen? Isso tu podia confirmar com o teu pai. Eu também estou um pouco na dúvida, né? Tinha um outro sujeito que trabalhava comigo lá na Rádio Farroupilha, uma época, o Xavier, né? Também ele era daqueles funcionários da pesada do partido, né? Porque tinha os intelectuais e ele era gráfico, coisa parecida, né? Tinha também esse lado, né? Sim. Na época da Última Hora era muito interessante, porque o Avellini, né, o João Avellini, que cobria a parte sindical. Né, da Última Hora. O João Souza eu encontrei ele há pouco tempo. Ele está vivo ainda, o João Souza? Tá. Foi presidente do Sindicato de Jornalistas, posteriormente. O João Souza. Nos 80, né? Preto, né, alto, magro, né? Foi meu vizinho lá em Teresópolis e era muito meu amigo. Outro dia, um ano atrás, encontrei no jantar lá na casa do Bruxo, né, do Werner, o Ibsen, como é que é o nome dele? O João Souza. O João Souza e o Florianinho. O Florianinho era Copidesc. A Última Hora introduziu em Porto Alegre aqui a figura do Copidesc, né? Não, os caras escreviam a matéria começava numa página, terminava na outra lá dentro. Sim. E a Última Hora trouxe a paginação, trouxe a diagramação, trouxe uns argentinos aí, que eram amigos do Samuel Weiner aqui, para paginar aqui a Última Hora, o tabloide, né? É realmente um tabloide moderno, né? Moderno, tal, com Copidesc. O Ibsen foi Copidesc, o Ivo Correia Pires, que depois foi diretor do Inter. O Ivo Correia Pires. Em determinado momento, o Sérgio Joachim botou a mulher dele de Copidesc, né? Foi muito engraçado a Simone, porque eu encontrei a Simone, acho, uns 2 anos atrás, na casa de uma amiga minha, e ela se lembrou de uma briga, né, que eu tive. Digo, traz essa mulher aqui para estragar meus textos aqui, né? Tu falou? Porque a gente não via competência. A gente não via competência nela, né? Ela era a mulher do Joachim, acho que o Joachim queria um aumento de salário, e os caras então contrataram ela. E ela era protegida dele, óbvio, né? E ela pegava os textos e destroçava os textos, né? E agora que eu lembrei, falando da Última Hora do Joachim, eu lembrei do famoso caso Kliman. Tem uma reportagem 61, né? Foi em 61. O grande amigo André Simas Pereira, que foi repórter da Cojornal, que ele resgatou essa história. O André Pereira. E que aí ele fala... Eu li um livro até sobre o caso, eu não me lembro quem era. Eles assumem tanto o Joachim e depois o falecido Antônio Gonzalez. Antoninho. O Antoninho. Que assumem que fizeram uma espécie de um sensacionalismo em cima. Criaram um fato. Tinha o Sérgio Rossi, que depois teve mil coisas, né? Foi, inclusive, ali perto de onde tu também, na Barão de Santo Ângelo. Na Barão de Santo Ângelo. Existe o casarão. Existe o casarão. É uma clínica, né? Agora não sei, já faz uns 3 anos que eu não passo por ali, não sei. O Sérgio Rosa era repórter da Manchete aqui. Depois foi da Manchete? Que também criou caso. Eles participaram. Tinha o inspetor Vargas, tinha
Tinha um monte de figuras, Mas este né? caso, né, o caso Kliman, tinham várias versões. Sim, mas né? aí E foi as pessoas- desvendado no livro do falecido Celito Foi de uma- Grande, Desvendado. É sei. a versão dele, né? que fala que foi o sobrinho da... Dizem Sobrinho que, da dizem que Margit, foi né? um sobrinho dela, que era um Que era cara viciado em meio droga. pirado, tinha problema com dependência química. Mas tinha a acabou- loira. A loira. Tinha a loira. A Que sugeriram loira. que ela tivesse um caso com a loira também, né? Era Eu novidade só na sei que época, né? eu tenho uma prima do meu pai, né? Que ela já faleceu. E ela era uma pessoa, como é que eu vou dizer? Suspeita também, né? Não. Ela era uma mulher, vamos dizer assim, Fatal. exótica. Exótica. Sim. Era uma mulher Pra época, que... era exótica. Até eu não vou citar o nome, porque se a minha prima estiver ouvindo aqui, ela me mata, porque é o trauma dela. Mas é uma pessoa fora dos padrões, completamente. Avançada para a época, como se diz. Uma mulher inteligentíssima que aprendeu a falar Aquela participação francês, dela no alemão, francês, alemão, tudo sozinha, tocava piano. Ela derrubava as paredes da casa Sim. quando ela enjoava de uma coisa. Ela enxergava espíritos, né? Aí o marido Médium. tá, Isso é não, ótimo. ela dizia que ia para a lua, né? Sim, Ia para teletrans... a lua. É. E aí na Que minha nem- casa, para mim, era uma Projeciologia, que para chamam. mim era uma delícia. Depois eu vou né? contar um episódio Era de uma alguém que delícia. também fazia isso. Isso era uma delícia, porque a criança eu adorava, eu era fascinada. Sim. Então eu adorava quando ela ia lá em Isso casa. porque tu era né? criança, ela tinha o quê? Uns 25, 30 anos? Não, ela era uma mulher ela era mais velha que meu pai, ela tinha mais de 40, né? Então, quando estavam as minhas amigas, as Sim. mães das minhas amigas, era um Ela escândalo. aparecia. Não, ela aparecia sempre, tá? Ela era prima do meu pai. Né? E aí É, contava Mas as histórias. ela, ela como matou ela a tinha, Margit. como ela achava que ela tinha as visões, ela começou a espalhar para a cidade inteira que ela sabia quem era o assassino. E contou Nossa, alguma vez? contou, não? Não, eu nem era nascida, né? Mas o meu pai disse para ela, cala a boca, daqui a pouco vão te chamar, Pra depois- Como fizeram com o Aldo Moro, né? vão te chamar para depois. A história do Aldo Moro, quando o Aldo Moro sumiu, foi sequestrado pelas Brigadas Sim, Vermelhas. Isso aí mostra no filme o caso Moro. E que eles contrataram Então, médiums. tu fala que é humor, mas é humor. Não, É o Moro, Aldo Aldo Moro. Moro. É o Aldo Moro. Aldo né? Moro. Democracia Aldo cristã Moro. italiana. Não estou falando desse outro maledeto aí do Paraná. Que eles contrataram uns médios, os caras começaram através da visão dos médios, os caras começaram a dizer, não, vamos em tal casa, em tal Não, lugar. mas aqui no caso, eu não sei se não foi essa tua tia, porque na época apareceu também Uma versão? no jornal, No jornal? tinha uma médium que via... Que Não, mas ela nem se intitulava Ah, médium. tinha uma né? médium. Na É, reportagem tinha uma essa do médium. Jornal. Ah, Eu tinha lembro. uma- Não é, não. Vai ver que era tua tia. Não é minha tia, É tua Marina. prima, É tua prima parente. do meu pai. Essa é Eu tua que tenho- parente. E ela, era, longe. ela não casou com... Tinha casa, essas coisas? Não, né? daqui a eu não pouco ela vai posso entregar falar o porque a nome minha aí. prima vai me matar. Não, ela não era tá viva casada, ainda. era mãe solteira, o cara abandonou Professor ela. Mas eu nem independente. vou, agora não posso contar por problemas familiares. Sim, né? sim, claro. Mas Deixa eu te contar um negócio engraçado que está falando nas pessoas que enxergam e vêem, né? Outras falam com outras almas, outros mundos, né? Quando eu estava no Julinho, tu não estudou no Julinho, né? Não. Não, vocês perderam a grande, É, né? Tinha um professor no Julinho que era famoso, professor de matemática, professor Melo. Melo. Né? Melo. E como eu ficava todos os anos, naquela época tinha segunda época, né? Sim. Tu não passava, tu fazia tu era aquela média, tu ficava em segunda época. Eu sempre ficava em Sempre segunda foi. época, em fevereiro, né? Cara, em fevereiro ainda. A segunda época tinha o exame escrito e tinha o exame oral. E eu cheguei no oral da segunda época de matemática, assim, precisando 7 ou 8, sei lá, estava, né? Estava desesperado, Desesperado. né? Aí o cara disse para mim, ficava o professor da cadeira, o Melo não era meu professor, ele ficava dois, tu ia com da tua cadeira e Sim. com, se tu fosse muito bem num, tu ia num só, né? Sim. Aí o cara disse para mim, vai no Melo. E quando tu chegar na frente dele, tu fala para ele assim, professor, que bela a sua gravata. Puxando o saco, dando uma mas puxadinha. Era uma senha. Eu, guri envergonhado, sei lá, 13 ou 14 anos. Pô, como Tu é que eu vou- escreviste isso, Como é que né, eu vou chegar Marina? pro cara e falar na gravata, cara? Fala na gravata. Era uma senha. Aí eu cheguei, sentei na frente dele, né? Olhei para ele assim, bonito, né? Sei lá, fica pior que aqueles caras que não sabem interpretar o texto, né? Bonita a sua gravata, professor. Sabe como é que eu ganhei essa gravata? Quando eu tive naquela viagem espacial que eu tive no planeta Vênus,
Ah, cara, eu ouvi aquilo, sério, durão, assim. Ele me contou toda a história, como é que ele foi. Como é que tu faz quando o cara é abduzido? Ele foi abduzido. Levado numa viagem espacial. Mas ele contava isso para todo mundo. O cara sabia. O outro cara que me deu a ideia sabia. Era uma senha. Aquela gravata era a gravata. Era uma senha. Tinha ganho dos astronautas lá. Bah, ele falou. Eu fiquei paradão assim. Tá? Ficou pasmo? Eu só ouvindo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E deu certo. Pá, cara, quando terminou assim. Tu tá muito bem, pode ir. 7, 8, 9, sei lá que ele me deu. 10. Esse cara era famoso, o cara me contou assim, pô, fui ontem na casa do professor Melo lá para entregar um trabalho, que ele disse que era para entrar em casa dele. Cheguei, abriu a porta, bati, quando abri a porta ele estava pelado. Assim. Ele, a mulher dele, todo mundo pelado. Com a gravatinha? Pois é, esse detalhe eu não me lembro. Né? Cara, mas a gente está falando em morto que fala, morto né? Fala. Em médium. Eu vi um filme muito interessante. Pois é, eu estou curioso para ver esse filme. Interessante. Qual? Morto Não Fala. Denison Ramalho. Denison Ramalho é da Casa do Cinema aqui de Porto Alegre. Ele é conhecido aí dos amigos do Zanella, do Alemão, meus parceiros. Muito interessante. Primeiro, muito bem feito. O Bernardo Zanella? Não, Cristiano. Cristiano Zanella. Ah, tá, o Cristiano. Ele é jornalista e trabalha com cinema. Sim, fotografia. A história é assim, ó. O cara trabalha no necrotério e ele fala com os mortos. Mas não é assim. Ele fala com o cadáver no necrotério ou ele... Quando ele está sozinho, ele fala... Ele dialoga. Te disse para tu... Pô, que tu te meteu nessa aí, agora tu tá aí, ó, mortinho. Daqui a pouco nós vamos te enterrar. Eu falo, pô, cara, por que fizeram isso comigo e tal, né? E ele fala, mas como se fosse uma coisa natural. Não, mas é natural. Quer dizer, não é assim, o morto está falando. Não, os mortos falam com ele, ele fica lá costurando, cara. Sim. Aliás, meio mal feito aquelas cenas, tu sente que eles botaram uma pele por cima para costurar, né? Mas diz que ele chegou a estudar lá com o Daniel Correia, esse Daniel Correia, acho o nome desse personagem, o ator. O ator é muito bom, é Daniel Daniel Oliveira, que ele fez o Cazuza. Ele revelou quando apareceu o Cazuza. Daniel Oliveira é um ótimo. E aí ele estudou ele entrevistou gente que trabalha com perícia, com esses caras médicos. Mas ele é ator, não? Ele é ator e também tem alguma coisa na produção? Não. Mas ele é um ator excelente, né? Ele é dos melhores. E assim, tu faz o seguinte, tu admite que aquilo é uma loucura, quer dizer, não existe, tu não fala com o morto não fala contigo e tal. Mas vamos supor que acontecesse isso. O resto do filme tem uma sequência correta. Qual é o problema? O que o morto te conta, tu não pode usar. Sim. Porque vira uma maldição. Quer dizer, tu não pode usar aquilo. Ele usa uma informação que o morto dá para ele. Eu não vou falar para ele. Ele dá uma informação para ele, ele usa isso. Aí ele passa a ser perseguido pelo... E o filme tem uma leitura assim que me pareceu assim existencialista, né? Até satriana, como eu disse, porque tu é responsável pelo que tu faz. Sim. Tu faz alguma coisa, aquilo tem consequências. Sim. E é muito interessante. Ou se não faz, também tem. Ou se tu não faz, ou tu deixa de fazer. Tudo são consequências. E é muito interessante isso. Ele só... Como é o nome do filme mesmo? Morto Não Fala. Morto Não. Ele só vai se livrar daquela maldição quando ele sai fora, quer dizer, quando ele assume... Né? Se tu não assumir uma posição, tu quiser conciliar, não tem. É muito interessante essas coisas que ele coloca. Ele fez uma colaboração com o Zé do Caixão, né, no filme do... Não sei. O Zé do Caixão. Colaborou, ele foi para essa área de terror, mas eu acho que assim, me chamou a atenção porque, pelo que tu está me dizendo, eu acredito que mais ou menos... Mas é terror? Chega não a é aquela coisa trash, assim, de aparecer... Não, mas esfaqueando, sangão. Mas tem aquela... mas não é o que guia. Eu acho que tem essa coisa existencial que tu falou, né? Tem, por exemplo, aquela coisa clássica do cinema, quer dizer, tu sente que vai acontecer alguma coisa, porque a música... vai acontecer alguma... Aí as coisas se jogam, as coisas... Como é que tem... Sinestesia. As coisas jogam para cima dos caras, cai na cara. Aquelas coisas que a gente viu nos filmes. Ele usa essa linguagem para te dizer que... Para te colocar dentro dessa história. Sim. Agora, se tu abstrair isso aí, bom, isso faz parte, é como um filme de faroeste, tem um cara que corre atrás do cavalo, tem filmes clássicos de faroeste e tem porcaria, né? Sim. Mas todos eles têm perseguição indo, corrida de cavalo e tal, né?
tinha o duelo. O mocinho. O mocinho bandido. Até aí mataram ou morreram, né? Mataram ou morreram. É verdade. Cuja versão para Atlântida se chama Matar ou Correr, com Oscarito, Grande Hotel. Grande filme. Agora eu vou dar uma quebrada aqui, depois a gente continua sobre o cinema. É que eu queria fazer uma divulgação Pois não. de uma exposição de fotografias que vai acontecer, desenhos de luz. Eu até compartilhei ontem. Bacana. Neste sábado agora, dia 19 de outubro, no Espaço Galeria Duque, que fica... Vamos ver aqui que eu anotei, vou dar para dar o endereço direitinho. Né? Tem horas que eu consigo. Fica na Rua Duque de Caxias, 649, das 14 às 15 horas. Né? Então, é uma exposição de vários fotógrafos, né? Um time de 25 pessoas, mulheres e homens. Né? E a curadoria é do Fábio... O Fábio André Heiheimer, né? Até estive com ele agora no sábado, eu e uns amigos. Ele agora está montando tudo. E é muito interessante, eu acho. É uma coisa bem interessante. Fotografia. São desenhos de luz. Eu não vi, né? Eu até quero ir. Desenhos com luz. Deve ser coisa de vanguarda. Vanguarda não, coisas e experimentais. Quis fazer essa divulgação. É neste sábado, né? Então, é num lugar... Essa galeria é belíssima, né? É onde a minha amiga trabalha. E quem puder conferir, porque eu acho interessante. Esse cara ele tem uns trabalhos muito interessantes mesmo. E dia 6 de novembro, na Feira do Livro, eu vou estar lançando... grande lançamento de Marino Boi. Pode acontecer, tudo acontece no ônibus Serraria. Nisso na Feira do Livro, né? A Feira do Livro começa agora dia 1º, não é? Como eu jogo no segundo time ainda... Não me botaram na noite, me botaram de tarde, né? Não estou ainda. Às 14 horas? Não está ainda na... Não estou ainda. Não é ainda na divisão especial. Mas sabe que eu fiquei curioso com esse dia tu postou lá esse teu e-book da Amazon. Tu pensa em viabilizar ele? Eu cheguei a passar, a Vera Spolidoro passei para ela dar uma lida, tá? Ela fez algumas sugestões, mas qual é a editora que vai bancar isso aí? Então, pode ser que agora que tem alguma repercussão eu consiga alguém que disposto a... Eu gosto da história, eu acho que ela é bem contada, entende? É bem contada a história. Eu peguei um personagem, um cara que faz carreira no meio jornalístico, um cara meio filha da puta, meio sacana, ao mesmo tempo um cara de esquerda. Esse personagem. Criei o personagem, Sim. E botei algumas cenas eróticas lá do cara. Porque, sei lá, uns 10 anos atrás, um amigo meu aí, que tinha dinheiro, queria fazer uma biografia do Brizola. Disse, vamos fazer uma biografia do Brizola e tal. Aí vamos fazer junto. Tu faz um copião, tu escreve e depois eu coloco as coisas mais. Porque ele teve uma vivência com o Brizola e tal. Sim. Né? E ele financiou esse trabalho. Eu fui a Passo Fundo falar com os irmãos do Brizola, que estavam vivos ainda, aquele mais velho. Olha, entrevistou eles? Lá em Passo Fundo. Falei com o irmão dele, que é irmão só por parte de mãe. É que ela casou de novo, a mãe dele. Com Jesus, né? Jesus. Eles chamam de Jesus, é muito gozado, né? Jesus. Que mora ali na Cidade Baixa, ali na Cidade Baixa não, ali no Rio Branco, ali naquela rua ali perto da Ramiro Barcelos. Sim. O Brizola arrumou um emprego para ele na Caixa, né? Tem aquela história, Marino, acho que todo mundo deve ter sabido, que ele tinha um passe com a Varig. Da Varig, É verdade isso aí? É verdade. Freak, ele chegava, só chegava. O Rubem Berta deu para ele. Deu para ele um cartão permanente. Ele defendeu a Varig, né? Defendeu a empresa nacional, né? Ele usou até o fim da vida, né? Mas, enfim, eu fiz essa pesquisa, entrevistei algumas figuras aqui, entrevistei o Sereno, entrevistei o Paulo Brossard. Sereno Chess? Sereno Chess, falecidos. O Sereno Chess e o Paulo Brossard. O Paulo Brossard morava num casarão ali Paulo Brossard morreu há pouquinho. Ali numa travessa ali perto daquele Hospital Petrópolis, ali naquelas ruas altas ali da Protásio. Da Protásio. Morava num sobrado grande ali. Entrevistei outras pessoas, né? Os caras ligados aí à época da juventude, do Flávio Tavares, né? Outros caras que foi líder estudantil na época, outro cara que foi preso, torturado. O cara me disse uma história muito engraçada, disse assim, cara, o Flávio pegou aí, quando
naquele negócio daquela comissão de direitos humanos, aquela que começou a dar... Começou a dar verdade? Que deu compensações financeiras para as pessoas, né? Que o pessoal do outro lado chama jocosamente de Bolsa Ditadura. Bolsa Ditadura, O Flávio, o cara disse assim, pá, o Flávio ganhou lá, não sei quanto. O cara estourou meu joelho aqui, ganhei só. Pô, pelo joelho só me deram isso. Pô, mas o Flávio foi torturado no Brasil, Imagina, na Argentina, no Uruguai. No México, né? No México não foi torturado. Exilado. Foi exilado mesmo, foi torturado na Argentina e no Brasil. Na Argentina e no Uruguai também, no Uruguai também, No Uruguai, principalmente, né? Sim. O Flávio me contou um episódio do Uruguai, que é um episódio dramático, né? Porque... Dramático não, mas tu vê como é que funciona isso. Ele trabalhava em Buenos Aires para o jornal mexicano. O El Mercúrio? Mercúrio é chileno. Ele trabalhava no jornal... É um famoso. Ele trabalhava no jornal mexicano, ele era correspondente do jornal e do Estadão, lá em Buenos Aires. Aí ele foi a Montevidéu para cobrir um negócio lá no prisão dos Tupamaros, um negócio lá, ele foi a Montevidéu. E me fez a matéria dele e tal, mas os caras estavam de olho nele, né? Quando ele saiu, quando ele passou pelaquela parte do check-out, né? Sim. No caminho do check-out para o avião, na pista, os caras pegaram ele na pista. Aí até assim, quer dizer, oficialmente ele tinha saído do Uruguai. Os caras, no Uruguai não está mais, está aqui a prova que ele saiu do Uruguai e não chegou na Argentina. Você vê como os caras... Aí fizeram aquele negócio de fuzilamento simulado e tal, né? Um amigo, um Garete, também passou por isso, o professor Garete. Aguentou, mas foi o pessoal do Estadão, lá, o Mesquita, outros caras que livraram. Né? Aí levaram, foi quando levaram ele embora de Buenos Aires. Agora, Marino, eu não sei, talvez a Lúcia, não sei se ela também vocês assistiram, mas o que eu comentei com a amiga, sempre a gente conversa sobre cinema, Mônica Canis, lá da Cinemateca. Por que não usaram a mesma história como fizeram? A própria história do Brizola daria uma baita de uma história. Como foi o Getúlio, que o José Simão chama de Tony Ramos, né? O peludão, né? Sim, mas a própria... Por que não usaram só a história do Brizola? Acho que não precisa acabou criando guerrilheiro, Podia ter feito uma coisa... Enfeitaram muito e sem necessidade, né? Eu não assisti, né? Ouvindo opiniões, né? Não, mas eu acho que até é legal tu assistir, Lúcia, para tu ver isso com a parte documental, ela ficou muito... É que eu desanimei, né? Foram tantas críticas ficou uma visão para mim de um Brizola também muito mais aguerrido, muito mais contundente, que guarda muito aquilo que vai muito ao encontro que meu pai falou, né, em 89, com relação ao Lula. E o Lula, se tu pegar o métier do Lula, como ele foi forjado no meio sindical, isso até a gente comentou esses tempos aqui, né? Aquele 89 é o famoso debate do Lula com o Collor, né? Que diziam, né, que tem o C, né, da história não tem mais C, né, mas enfim, que o Collor colocou em cima da mesa de debate, era em cima do púlpito dele, um maço de papel, dossiê que teria avisado o Lula, que dependendo do que o Lula dissesse, ele ia mostrar aquele dossiê, que era o caso da filha espúria do Lula, né? Não, isso aí, a Lurian, na verdade, foi o seguinte, isso até o Ricardo Couto, que foi, na época, assessor do Lula, que ele diz que o Lula já chegou combalido nesse segundo ele tinha vindo do Recife. Que, na verdade, o placar foi assim, foi 10-0, mas podia ter sido 2-0 a vitória do Collor. Que ele usou muito essa fragilidade em cima disso aí que o Lula... Eu vi esse debate. Eu vi. Não lembro. Eu vi. O Lula tinha chegado num comício em Pernambuco, né? Mas que diz que ele ficou muito aturdido com essa história da revelação. Que o Collor ia... E aí ele começou a beber. E ficou muito assim, dormir mal, essas coisas assim. Ele ficou muito combalido. Ele não chegou preparado psicologicamente. Que aí, acho que aí vulnerável. Não sei se conhecedor da história assim, envolvendo a questão da propaganda política, do marketing, o famoso debate do Nixon com o Kennedy. Com o Kennedy, né? Que era um Nixon suando, né? Todo esbaforido. Aquele filme Prost vs Nixon, né? Está muito interessante que ele
Que é o cara entrevista. O cara faz aquela famosa entrevista. O filme é muito interessante. Muito interessante. Mas agora, tu falasse uma coisa aqui que eu nunca me esqueço da frase do Lula, quando ele começou o debate com o Collor, nesse debate da Rede Globo. Segundo aí. Desse segundo debate. O definitivo, aquela véspera da eleição, né? Qual a frase? No sábado, né? Na sexta. Na sexta e depois no sábado teve a edição do Jornal famosa. Nacional. Do Jornal Hoje foi uma coisa, do Jornal Nacional foi outra. Ele abriu o debate, tu falou que ele estava bebendo muito, ele falou, eu lembro que ele abriu assim, eu vim de um porre democrático em Recife, né? Falou, assim, me lembro, assim, um porre. Ele falou isso? Eu levei um porre de democracia. Tinha milhares de pessoas lá no Recife. Né? Eu não lembro disso. Eu me lembro dessa frase dele. Eu não me lembro da frase. Porre né? de democracia. Um porre Ele de democracia. começou falando... Não sei se ele começou, Tá, mas eu me no lembro início, dessa frase dele, né? Não me lembro. Será que era um ato falho? Pois é. Agora tu falasse, eu nunca tinha ouvido essa história de que ele tinha bebido, né? Eu li isso aí, foi quando deu ali acho que foi uma efeméride, acho que foi 10, 20 anos da história da eleição, e aí apareceu um depoimento do Couto, né? Que ele estava próximo, o Couto ele era jornalista na Folha, aí o Lula chamou ele sempre foi simpatizante do PT, e aí virou um assessor número 1 do Lula. Inclusive, depois ele fez um livro sobre a campanha. O Couto, Fotos, né? Ricardo Couto. É Couto, né? Couto. É japonês, né? Não, acho que é alemão. Alemão, é. Eu alemão porque eu sei o contato com o Ronaldo Couto, que é o irmão dele. E aí eu vejo que às vezes ambos eles esse Ricardo chama o Ronaldo de alemão. Alemão, sabe? E aí tem uma filha agora que ela ela é roteirista, Carolina Couto. Que ela é roteirista da Hebe Camargo, o roteiro do filme da Hebe Camargo. Eu não vi. Esse aí eu não. Cara, essa aí. Eu tô é a Andréa Beltrão, né? Depois eu vou comentar, não dá para falar viu? Viste? Não, mas a história da Hebe eu lembro de um amigo, de um ex-marido da minha prima lá que falou uma vez não se vou falar disso aqui vai dar problema aí, mas eu falo aqui é para dar problema mesmo. Pode falar. Não, então tava esse marido da minha prima, ex-marido. Ele falar. Foi namorado dele. Teve ele está hoje com quase 60 anos, mas teve um primo dele que desapareceu no Araguaia. Então eles têm um trauma muito grande com ditadura e odeiam o pessoal. E a Hebe, não sei se vocês lembram da história na época que ela começou virou malufista. Sim. Sim, eu adorava o Maluf, amiga do Maluf. Aí um dia estava ele lá, ele sempre ia para Caxias, ele morava na época em São Leopoldo, ainda mora em São Leopoldo. Aí chegou lá assim, olha só, que absurdo isso aí. Essa velha agora está transando com o Maluf. Que faltava. É bom, isso é pouco. Bom, o Maluf até bonita ela é, né? Ela era uma mulher. Como é que é a famosa frase do Maluf, né? Se vai como é que é? Estupra, mas não mata, pô. Depois a mulher lá do... Como é que é? Aquela que foi deputada, foi prefeita de São Paulo, depois passou para o MDB. A Luísa Erundina? Não, a Marta Suplicy. A Marta citou essa frase, os caras disseram que era dela depois, né? Disseram que era dela. Lembra quando ela falou Ela isso? falou isso. Ela falou e ficaram achando que era dela a frase, né? Ela teve que explicar depois, não. Ela falou uma frase clássica do Maluf, né? Estupro, mas não mata, né? Diz que agora ela está voltando para os hostes petistas. Não sei se voltando para o PT, mas ela fez um discurso mais de esquerda, né? Aquele marido dela é uma figuraça, né? Suplicy. Como diz o Simão, né? No dicionário, quando o PT entrou no governo, tinha o dicionário dos companheiros. Aí tinha violento. Companheiro que viu Suplicy na rua. Violento. Ai, coitado. Pobre do Suplicy. Coitado. Simão. Figura, né? Ele tinha aquele negócio do salário, toda a campanha dele é um salário renda mínima. Renda mínima. Em 2002, você não lembra que ele meio que tentou se lançar candidato a presidente? Ele disputou com o Lula. Ele chegou, ele tentou. Que eu acho que, na verdade, antevê uma coisa que aí eu acho que o PT está precisando muito. Renovar lideranças. Tem nessa entrevista hoje tanto aqui no Sul como internacional. Nessa entrevista hoje do Lula tem um negócio ele fala engraçado. Isso? Não, ele fala uma outra coisa, estou falando em companheiro do PT. Os caras, para provocá-lo, perguntaram o que o senhor acha daquela declaração do Zé Dirceu,
que o senhor não devia ficar aqui na prisão, o senhor devia ir lá para a prisão, então os outros todos, né? Porque Tremembé, Tamambé. Ficaria junto com seus amigos, né? E não teria essas influências que tem aqui. Aí o Lula disse assim, não, eu não quero falar com preso, eu quero falar com as pessoas livres, eu tenho um discurso, né? O Lula deu uma bela resposta, ele disse, é meio sacaninha, né? Alguém leu o livro dele? Tu leu o livro dele? De quem? Do Zé Dirceu, as memórias dele, o primeiro volume. Eu não O que li. tu acha? O que tu achou? Olha, assim, eu vou te dar só um trailer, assim, de cada 4 páginas ele come uma mulher, entende? E dá os nomes, inclusive. Dando, inclusive, aquela ligada aqui ao Rio Grande do Sul, do negócio dos mortos, aquela que é cunhada do cantor, esse, como é que é? Lisboa? Do Lisboa. Ele fala isso? Fala, a mulher que liderou, Suzana Lisboa. Suzana Lisboa, ela foi casada com o dá os Eurico, que era o nomes. irmão do... Que é o que foi morto, né? Ele e fala isso. ela liderava o Sim. movimento, né? Ele fala isso, que ficou... Não sei se falou a palavra amante, ou ficou tendo um caso com ela e tal, né? Ele entrega Eu não um sei, monte de mulher, ele é né? um personagem muito enigmático. Eu acho que essa história Ele é dele, meio canalha, Marino... né? Mas o que eu fico assim, que é o vácuo, que é uma coisa que eu não consigo explicação. O sujeito que está exilado em Cuba faz uma operação plástica, muda a sua fisionomia, vem para o Brasil clandestino, vai lá para o interior do Paraná, cria se associa, quer dizer, por interesse, diz que casou lá com a mulher, e aí, inclusive, ele ganhou o apelido de Zé Caroço por causa daquela música. Ele está de olho na boutique dela. Que eles casou porque botaram uma boutique. Que prosperou o negócio. E prosperou. Aí, no dia que saiu a anistia, em agosto de 79, ele mostrou a foto só. Tá vendo isso aqui? Sou eu. Aí a mulher deu um Aí eu pego o cara, sai fora, vai para Cuba, faz a operação de volta e aparece como exilado. Ele conta essa história, né? Ele conta isso aí? Ele conta tudo, né? É o primeiro volume só, né? Parece que está terminando. Estamos... Está terminando. Julio, então... Contigo a despedida. Fechamento aí. Então, o fechamento do programa Hipotenusa Cultural. Então, bom, Tu já leu isso aí? Eu já li isso. Só um pouquinho. Da rádio. Ou a rádio que você ouve, né? É a rádio, vamos frisar mais uma vez, porque eu mesma canso de dizer rádio, né? Rádio. É rádio, né? Quando eu trabalhava na Última Hora, o Avelino foi a primeira pessoa que veio dizer isso, né? Ele disse, tá lá na rádio. Eu disse, como rádio? Né? Sim, rádio é o receptor, é o aparelho. A emissora é a rádio. A tá rádio. É mais charmoso até na rádio. Rádio. Então estamos na rádio. É isso. É isso aí. Então, próxima semana com Diná. Com Diná Lemos. Diná Lemos. Vai trazer a Zeferina com ela. A Zeferina, pois é. Então, tomara, né? Que ela vem. Vai, já prometeu. Então tá. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui